Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 12. Lucas, capítulo 5, do versículo 12. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. E a sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Somente até aqui. Amém. Está entre nós a palavra de Deus, irmãos, e eu oro agora neste momento para que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos dê interpretação. Eu peço neste momento, em nome de Jesus, para que o Senhor fale conosco pela sua santa e eficaz palavra. Está entre nós esta noite mais um texto sagrado. Essa mensagem, irmãos, ela está relatada nos 3 evangelhos sinóticos. O que é isso? É Mateus, Marcos e Lucas. São momentos do ministério do Senhor Jesus que os 3 faz questão de contar. De cada um tem uma profundidade da história. Nós, quando olhamos para Mateus, Mateus viveu com o Senhor Jesus, foi um dos discípulos. Marcos foi evangelizado por Pedro, não esteve com Jesus. Lucas também não esteve com o Senhor Jesus, mas Lucas é um historiador, é um médico. Foi ele que esteve nos tempos de Paulo e viveu junto com eles, aprendeu muito e ele decidiu contar. Então, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos falando sobre Lucas. E por que Lucas? Porque somente Lucas conta que esse leproso estava com o corpo coberto pela lepra. Quando nós lemos no versículo 12, diz assim: aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio. Na tradução original, a interpretação cheio é coberto, sem espaço. Está completamente naquela situação terrível. Na época existia mais ou menos 70 tipos de enfermidade incuráveis. E a lepra era uma delas. A enfermidade da lepra, na época, não tinha cura. E naquele lugar, naquela região, para os irmãos entenderem, era uma região bastante seca, não chovia quase, uma região desértica, muita areia, não tinha cuidados com a pele. E quem ficava nessa situação, irmãos, era considerado um maldito. E para os irmãos terem uma ideia, eles eram separados dos demais. Maldito pelas pessoas. Normalmente se via um leproso como alguém condenado por Deus. Se entendia, nós estamos falando da época da lei, se entendia que alguém que possuía aquela enfermidade, que adquiria esta enfermidade, no entendimento da própria lei diante deles, da lei de Deus, eles compreendiam que aquilo era juízo do Senhor. O Senhor tinha enviado por causa do pecado dele, do pai, a mãe, enfim. E esse homem, irmãos, era considerado diante da população um maldito. Só para os irmãos entenderem, naquela época, ele era obrigado a se afastar da família. Ele era obrigado, se frequentasse uma sinagoga, uma igreja, por exemplo, ele tinha que ir lá avisar o sacerdote: olha, eu estou doente. E qual é a sua enfermidade? Lepra. Então ele precisava se afastar da igreja, e normalmente eles iam para cavernas, lugares distantes. E a lepra, naquela época, como não tinha cura, normalmente eles enrolavam a pessoa em trapos e a sua pele ia apodrecendo. Por quê?
porque não tinha entrada da luz, e aquilo ia acabando, deformando literalmente o corpo dessa pessoa. E Lucas, como médico, ele conta que o corpo deste homem estava coberto pela lepra. Irmãos, sabe o que é isso? Alguém, quando vê alguém se aproximando com essa doença, ele tinha obrigação, era lei, obrigação de olhar, como se olhasse para minha esposa e falasse: sou um maldito, não dói isso, se afaste de mim, sou um maldito. Então, porque ele estava doente, talvez a lepra estava envolta no pano e as pessoas não viram, ele tinha que falar: eu sou um maldito. Aí a pessoa tinha que sair de perto, tinha que se afastar. Ou seja, ela era altamente contagiosa, era uma enfermidade que destruía as cartilagens, comia o nariz. Por que eu estou explicando isso? Isso aqui que nós estamos falando, irmãos, tem um alvo sobre a nossa vida que se assemelha a isso. E comia as cartilagens do nariz, comia as partes mais mole, por exemplo, como o ouvido, e a pessoa ia se acabando, se destruindo, e cheirava muito mal. Essa enfermidade, esse tumor que cobriu todo o seu corpo, semelhante ao de Jó, a mesma situação, a mesma circunstância. Por isso essa enfermidade era tão maltratada, era tão, irmãos, amaldiçoado. E as pessoas, irmãos, se ele se aproximasse de alguém, para os irmãos entenderem o contexto da história, ele era apedrejado. Se ele não falasse: eu sou um maldito, não se aproxime de mim, e se ele se aproveitasse, pelo menos para ver um filho, ou ver a esposa, seja quem for, um amigo, alguém que amava, ele era apedrejado até a morte. Olha a situação. Mas a Bíblia está dizendo para nós que este homem, vendo Jesus de longe, ou seja, ele viu Jesus e foi até Jesus. O versículo 12 da parte C diz assim: e prostou-se sobre o seu rosto. Quando nós lemos em Mateus, que conta a mesma história, vai dizer que ocasião que aconteceu isso. A ocasião, Mateus vai contar, somente Mateus, que Jesus está pregando o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Ele está, irmãos, falando do amor, que nós devemos amar o nosso próximo, a nossa situação diante do Senhor, como nós vamos ver o Senhor, o que nós precisamos fazer, arrepender de nossos pecados. Então, quando Jesus desce do monte, do sermão, se eu não me engano, ele passa lá 5 dias pregando, e quando ele retorna, acontece esse milagre. Quando ele retorna, ele dá de frente com esse homem coberto pela lepra. Agora sim, esse homem olha Jesus, um homem são diante dele, e ele conhece o Senhor. Ele sabia que era o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele viu uma única saída para a sua vida. Mas antes de pedir a cura, a Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor. Quem prostra está falando quem é, está dizendo que conhece. Quem se prostra está adorando. Quem se prostra, irmãos, normalmente está não atrás de milagre, mas está amando o Senhor, adorando a Deus. Conhece, você só adora aquele que você conhece, você só ama aquele que você conhece. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés do Senhor, adorou o Senhor, e depois rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres. Então essa mensagem da palavra se quiseres, ele não impõe ou nada, ele não impôs algo ao Senhor, ele não cobrou a Deus, ele não disse: olha a minha situação, estou sendo condenado pela sociedade, eu estou passando por isso e aquilo. Não, a Bíblia diz que ele viu a sua miséria, ele olhou para dentro dele, e só de Jesus ter aceitado ele, ajoelhar aos pés do Senhor e pedir e rogar: se quiseres. Ou seja, ele está dizendo: eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor pode devolver a vida para mim, eu sei que só o Senhor pode me colocar juntamente da minha família, eu sei que o Senhor, mas se o Senhor quiser fazer isso, o Senhor é poderoso. Eu só estou aqui para adorar o Senhor e dizer que não importa as minhas dificuldades, mas eu me prostro diante do Senhor. Aqui tem a primeira lição para nós. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. A primeira lição, irmãos, é que esse homem não impôs nada ao Senhor. E às vezes nós fazemos isso. Nós vamos diante de Deus e queremos impor alguma coisa ao Senhor. Nós queremos cobrar o Senhor.
Quando nós vamos diante de Deus, nós oramos e ao menos, às vezes lembramos dos nossos pecados. Nós nem lembramos da nossa situação. Nós nem lembramos da nossa condição diante do Senhor. Como se nós fôssemos alguém merecedores de milagre. Como nós fôssemos alguém merecedores de alguma coisa. E aqui esta noite, como ministro da palavra de Deus e do evangelho verdadeiro e genuíno da graça, nós não devemos fazer isso, porque nós entendemos que Deus é soberano, Deus está sentado no mais alto trono, Ele continua com as rédeas da história nas suas mãos, Ele continua, irmãos, reinando sobre todas as coisas, e o nome de Deus está acima de todo nome. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Mas o homem aqui nos ensina uma segunda lição, glória a Deus, que mesmo ele vendo a situação que ele estava, mesmo ele olhando para a situação que ele vivia, afastado dos demais, ele sabia que Deus poderia agir, mas ele queria tocar o coração do Senhor. A segunda verdade que vejo é denunciar a nós, abrir o nosso coração diante de Deus e dizer: fique à vontade, seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Se quiseres, é como nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, é bem claro a lição. Será que nós fazemos isso? Será que nós, quando vamos diante do Senhor, por exemplo, nós abrimos o nosso coração e pedimos: Senhor, a minha situação é essa, a minha condição é essa, mas eu gostaria que o Senhor olhasse para o meu coração, não vendo em mim que eu não tenho condições de receber nada do Senhor. Eu não mereço nada. O meu castigo é morte por causa dos meus pecados. A minha condição do Senhor é miséria, como o Senhor nos ensina a ser pobre de espírito. A Bíblia nos ensina a ser pobre. A palavra pobre, a tradução do grego para o nosso, significa miserável. E diante do Senhor como esse homem, sem nada no nosso coração, vazios de nós, para receber do Senhor bênção. E bênção de Deus para nós é Cristo Jesus. A bênção de Deus para nós é Cristo Jesus. E este homem foi buscar no Senhor um milagre. Eu quero dizer que o Senhor continua curando. Glória ao nome santo do Senhor. Que o Senhor continua salvando. Deus continua ainda curando enfermidades. Deus continua ainda libertando as nossas doenças. Ele não mudou, Ele continua o mesmo e jamais mudará. Glória ao nome santo do Senhor. Se merecermos, claro que não. Se nós podemos receber, podemos. Se merecemos, não. Mas o Senhor dá-nos a graça, Ele nos presenteia. E poderá ser que aqui, ou alguém que nos assiste, poderá ser curado pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Este homem chegou diante do Senhor e disse, no versículo 13, podes me curar, Senhor, se quiser, podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou dizendo, quero sim, ser limpo. Glória a Deus. Ele conseguiu tocar no coração do Senhor. Nós precisamos, irmãos, aqui está a terceira lição. Aquele que adora, a Bíblia diz no salmista, aquele que vai plantando e chorando com lágrimas, semeando com lágrimas, certamente voltará, colhendo seus feixes, agora sorrindo. Glória ao nome santo do Senhor. Assim somos nós, irmãos. Quantas agruras nós já passamos na nossa vida, quantas tormentas nós já enfrentamos, quantas vezes nós achamos, Senhor, não tem mais jeito. E aí que o Senhor aparece. O Espírito Santo de Deus ministra no meu coração para anunciar à igreja. Biblicamente, Deus não mudou. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus fará obra sobre a nossa vida. Ele continua sendo o mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Assim como Ele fez no passado, continua fazendo no presente e fará também no futuro. E o seu nome será exaltado. Glória ao nome santo do Senhor. Quando o Senhor Jesus, irmãos, disse, fique limpo, logo a lepra desapareceu dele. Aqui, irmãos, eu quero falar um pouquinho do sentido da palavra lepra para os nossos dias de hoje. Hoje, é claro,
nós vemos, irmãos, que a lepra tem cura, nós já estamos aí diante de uma medicina muito avançada. Mas o que tem a ver para o ensino cristão dentro desse texto? A lepra naquela época, ela afastava as pessoas. Ela fazia com que a pessoa doente tinha que se retirar da família. Ela tinha que se refugiar numa caverna, se refugiar no deserto, e ela ficava excluída. Assim é o pecado. O pecado é a mesma situação, trazendo para a vida cristã. A lepra, ela simboliza o pecado no homem. E talvez, irmãos, tem gente que não gosta de falar disso, mas é necessário tocar. Nós achamos que pecado é só aquilo que nós agimos de uma forma sexual, pecado escandaloso, mas o maior pecado está na nossa ingratidão diante de Deus. O nosso maior pecado, irmãos, está na maneira em que nós não reconhecemos a graça de Deus sobre a nossa vida. A graça é o que é? A misericórdia, o perdão, a bondade de Deus, a nossa salvação, por exemplo. Nós levantamos pela manhã e não lembramos, irmãos, de orar desta maneira: Espírito Santo da verdade, me leve cativo aos pés da cruz. Eu preciso ver a morte que era minha sendo no corpo de Cristo. A cruz que era minha, estirando o corpo do meu Jesus. Será que fazemos isso? E se não fazemos, levantamos pela manhã oprimindo Deus com as nossas necessidades, com a nossa logística da nossa vida e os nossos compromissos, nós estamos sendo ingratos diante do Senhor. Nós não agradecemos o Deus da salvação. Nós não agradecemos pelo sacrifício da cruz. Nós não pedimos ao Senhor que nos faça ser consciente da graça que Ele nos deu através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a maior graça que nós recebemos, a maior vitória que nós recebemos, a maior bênção que nós recebemos foi a cruz de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Eu não estaria aqui pregando, talvez seja a minha última pregação, talvez seja o seu último ouvido para a palavra de Deus, mas engrandeça o nome do Senhor. Graças a Deus pela minha salvação, graças a Deus pelo sacrifício da cruz. Pode estar tudo ruim na sua vida, pode estar tudo ruim na minha vida, aos que nos assistem, mas graças a Deus, Jesus nos deu salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. A ingratidão, irmãos, é um pecado que às vezes nós nem percebemos, mas praticamos, e ele afasta. O pecado afasta o homem da presença de Deus. O pecado afasta a mulher da presença do Senhor, assim como a lepra. A lepra é a mesma situação. A lepra, ela afasta as pessoas. O pecado também afasta. A lepra, irmãos, naquela época, como disse, precisava enrolar a pessoa com trapos. E nós temos os mesmos costumes. Quando nós pecamos diante do Senhor, diante a igreja, diante a esposa, diante o marido, diante os filhos, diante os amigos, diante o presbítero, diante qualquer pessoa, diante de Deus, nós tentamos esconder. É necessário falar, irmãos, é necessário ir diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Nós não podemos enrolar, nós não podemos tentar esconder do Senhor. Por mais que nós pensamos que não tem significado aquilo que nós fizemos e desagradou o Senhor, a Bíblia diz que é necessário nós confessarmos diante do Senhor. Seja qual for, irmãos, diante do Senhor, todo joelho se dobra, toda língua confessa. E que como confessamos: Senhor, eu errei, eu pequei diante do Senhor, eu pequei, perdoe-me, Senhor, perdoe-me. Não podemos ficar enrolando, irmãos, tentando ser um trapaceiro diante de Deus ou de pessoas. Nós precisamos confessar. E a lepra, ela insensibiliza. Como naquela época não tinha como fazer exames, se colocava sobre a mão do doente, ou a pele enferma, água quente, e se ele não sentisse dor, era um sinal que estava leproso. Assim é o pecado em nós. Quando nós pecamos e erramos diante do Senhor, chega um momento que nós nos tornamos insensíveis. Aquilo que a gente fazia tão pequeno lá atrás, hoje a gente faz 10 vezes mais, mas parece que é normal. Nós não sentimos mais. Nós estamos tão longe de Deus, irmãos,
E a Bíblia diz, por que esta mensagem? Por que falar de pecado? Irmãos, se os irmãos que estão aqui esta noite ouvindo a palavra, e o que nos assiste, irmãos, eu torcer a Bíblia diz que será tirado de mim dias da minha vida, será lançado sobre mim as pragas deste livro. É necessário pregar a verdade. Eu só serei julgado, só entrarei na glória de Deus depois que a igreja entrar, irmãos. Eu preciso pregar a verdade. Então, quando nós olhamos para esta mensagem, ela diz que o pecado deixa nós sensíveis e nós vamos afastando o Senhor. Ontem, um nada, hoje, longe de Deus. Ontem, uma coisa tão pequena, hoje, perdeu sua família. Ontem, uma coisa tão pequenininha, hoje, perdeu seu emprego, perdeu a presença de Deus, já não prega mais, já não consegue mais respeitar os filhos, já não tem mais a palavra de Deus no coração. Então, esta noite também é hora de arrependermos, é o momento de nós dissermos para o Senhor, falarmos com o Senhor: eu estou em pecado, Senhor, tira de mim este vício, tira de mim esse costume, tira de mim esse comportamento, ajuda-me. Você não vence sozinho, eu também não venço os nossos sentimentos do coração, os nossos pecados, é dom de Deus a fé. Deus nos esforça, é Ele que nos ajuda a vencer o pecado, a vencer os desejos do nosso coração, os sentimentos da nossa carne, que nos afasta diante do Senhor. Essa mensagem também diz que a lepra, ela mata, assim como o pecado também. O pecado também nos tira da presença de Deus e nos impede de ver a glória do Senhor. O pecado também, irmãos, nos impede de entrar na glória de Deus nos últimos dias da nossa vida. Nós seremos afastados do Senhor. Mas aqui é uma resposta que este homem que curou, Jesus que curou este homem, disse e ordenou a ele, deu uma ordem. Lucas vai dizer que foi a ordem expressiva. Marcos disse que Deus mandou. Jesus disse: não conte para ninguém. Será que nós ainda contamos milagres? Será que nós ainda falamos de Jesus para os nossos filhos? Será que nós ainda falamos o quanto Deus é maravilhoso? Será que nós falamos para nós mesmos, quando lembramos de coisas que nós passamos do passado e Deus nos deu vitória? Glória ao nome santo do Senhor. Olhe para a sua vida agora, irmão. Olhamos para a nossa vida agora, irmãos que estão aqui, os que nos assistem. Quantas coisas Deus já fez para nós do passado. Quantos movimentos extraordinários e sobrenaturais Deus já fez sobre a nossa vida. Esse Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele Deus que fez tantas obras, que abriu portas, que preparou caminhos para nós passarmos, aquele que foi o braço estendido no caos e na desordem, e está aqui esta noite. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não sei a sua dificuldade, a sua dor, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que agiu lá atrás também vai agir aqui e continuará agindo pelos séculos do século. Glória ao nome santo do Senhor. E quando assim acontecer, nós vamos contar o que Deus tem feito sobre a nossa vida, e você também contará. No versículo 15, a Bíblia diz que a sua fama, porém, se propagava mais, por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, para ser por ele curada de suas enfermidades. Esse é o ponto e um foco principal do verdadeiro evangelho. Nós nos ajuntamos, irmãos, para ouvir a verdadeira mensagem, aquela que tem Jesus no centro, é aquela que tem o Senhor no centro da mensagem, no centro da pregação. Se eu vier aqui falar que Deus vai fazer tantas coisas sobre a sua vida, isso não sustenta a sua caminhada. O que sustenta a mim e a você é Jesus de Nazaré. Glória ao nome santo do Senhor. O que sustenta a nossa vida é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que o Espírito Santo é águas cristalinas que sai do altar, e o altar é a cruz de Cristo. Ou seja, o alimento para minha alma e para a sua, a água que eu e você precisamos, está diante de nós esta noite. Palavra de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Tudo é passageiro, só não passa a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não muda, ela continua sendo a mesma. E Jesus ainda salva, ainda liberta, ainda perdoa os nossos pecados, ainda estende as mãos.
Eu não sei, talvez que você nos assiste, talvez você está num caminho sem volta, perdido, desesperado, desesperada, angustiada, ou talvez alguém presente, preocupado com alguma situação sobre a sua vida. A palavra está dizendo que o Senhor é conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Por mais difícil que estejam as tempestades sobre a sua vida, Jesus está no teu barco. Glória ao nome santo do Senhor. Ele continua com as mãos atadas sobre a minha vida e a sua, e aquele que caminha com o Senhor, aquele que tem a palavra e vive por ela, o Senhor sustentará. Glória ao nome santo do Senhor. Para finalizar, irmãos, versículo 16 diz que ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Aqui há um segredo para o crente. Aqui, irmãos, está a verdadeira ferramenta para aquele que busca servir o Senhor. Aqui é uma das ferramentas que Deus preparou. É como um barco para nós atravessarmos as agruras da nossa vida. Senhor Jesus, quando esteve com os discípulos, para finalizar a mensagem, para os irmãos entender, quando o Senhor Jesus pediu para que os discípulos atravessassem do outro lado do mar, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, mas eles não estavam a nado, eles não estavam em cima de uma casca de folha, eles não estavam em cima de um tronco, eles estavam dentro de um barco. E quando nós olhamos para essa mensagem de Jesus orando, retirava-se para orar ali no deserto e buscava a Deus, ela representa, essa oração de Jesus representa na Bíblia como ferramenta. Deus não colocou eu e você nesta terra, atravessando momentos de dificuldade, sem ferramenta. Glória a Deus, o Senhor nos deu ferramenta. A primeira ferramenta que Deus nos dá para atravessar as tempestades da nossa vida chama oração. A oração, ela une a fraqueza do homem, ela une o homem fraco, desanimado, caído, enlutado, abatido, angustiado, triste, perturbado com alguma coisa. A fraqueza do homem é ligada através da oração, na onipotência, onisciência e onipresença de um Deus que é soberano e vai agir sobre a sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. A oração é para os fracos, e nós somos fracos, irmãos. Ela é uma ferramenta para mim e você que Deus deixou. Jesus orou, e nós vemos no versículo 17, passando para o outro texto, e aconteceu que num daqueles dias estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. No versículo anterior, o que Jesus está fazendo? Orando. Irmãos, se você buscar em oração pelo Deus poderoso, descansa nele. Deus tem poder para mudar a tua história. Deus tem poder para curar você. Deus tem poder para curar o seu sentimento. Deus tem poder que quando você estiver orando, uma presença gloriosa se manifestará. Você será curada de dentro para fora. O teu sentimento, irmãos, que maravilha. Poderá ser que quando você estiver ajoelhada, ou ajoelhado na sua casa, ou em qualquer lugar pedindo: Senhor, me socorre, as mãos do Senhor te socorrerá. Glória ao nome santo do Senhor. Para sermos cheios do Espírito Santo e vivermos a palavra de Deus e ver os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida, ligue hoje a sua vida no altar do Senhor como oração. Quando você chegar em sua casa, coloque o teu rosto no chão, o teu joelho, coloque a tua face em terra, liga a tua mente ao Senhor e diga: Senhor, eu estou, Senhor, com os meus pecados, eu estou atravessando momentos de agrura, eu estou passando dificuldades sobre a minha vida, mas eu sei que o Senhor é bom. Glória ao nome santo do Senhor. Eu sei que eu sirvo um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus suficiente, um Deus salvador, um Deus edificador, um Deus protetor, um Deus que me salvou, e então a presença de Deus envolverá a tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. A presença de Deus se manifestará, o teu coração será curado, e oxalá que Deus poderá curar a tua enfermidade quando você estiver orando. Glória ao nome santo do Senhor. Ele vai agir sobre a sua vida, vai surpreender
surpreender a nós. Por quê, irmãos? Porque estamos dedicados aos pés do Senhor, prostrado, adorando, assim como esse homem leproso, que não via sobre ele saída, ele foi diante do Senhor prostrado orar, pediu: Senhor, eu rogo-te, se quiseres, pode me curar. O Senhor olhou para ele e disse: sim, eu quero te curar, ser limpo, ser salvo, ser curado. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos aos pés do Senhor, irmãos, confessamos nossos pecados diante dele, clamamos a ele, pois é um Deus que tudo pode. Aquele alívio que você precisa, que você procura, você encontra em pessoas, mas a cura verdadeira provém de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela palavra de ânimo, talvez passageira, provém de pessoas, mas uma palavra que transforma a sua tristeza em alegria provém de Deus. Esta é a palavra para nós. Deus seja louvado. Amém.